Olá, tudo bem? Contribui. Tô só fixando aqui um comentário. A gente espera só um pouquinho. Vocês estão mandando comentário, tá subindo o meu. Não tô com... Opa, Laura, você tá aparecendo na minha live. Pronto. Agora foi. 22 pessoas já. Tô vendo aqui algumas pessoas do meu grupo de rede de contatos e relacionamentos. Alguns amigos, família. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu olhar aqui quantas horas. Já deu 1 hora. Vou esperar uns 3 minutinhos para ir conversando com vocês. E aí, quem aqui tá participando da semana da Lives na TH? Quem já assistiu às lives? A gente começou com a Kátia falando de como montar um currículo. Depois a Laura falou como encontrar vagas nas redes sociais. A Thaís veio falando sobre como construir uma rede de relacionamentos. E aí, como a gente nunca deixa, né, de ouvir os nossos seguidores, a gente fez a live com a Laura ontem sobre o LinkedIn, como criar e construir o LinkedIn. Vocês estão acompanhando? Estão gostando? Gente, eu vou confessar pra vocês que eu até gravei no meu Instagram pessoal que hoje tá sendo um dia muito difícil pra fazer essa live. Hoje a TH completa 10 anos. Hoje não, né? Esse mês a TH completa 10 anos. E a gente lançou um vídeo hoje falando um pouco da nossa trajetória. Então, assim, já chorei horrores e recebendo comentários da minha família, dos meus amigos. Então, tô bem emotiva. Meu sogro e minha sogra estão aqui, meus amigos. Obrigada por estarem todos presentes. Vamos lá, então, começar, gente. Hoje o tema da live é como o autoconhecimento pode contribuir na carreira, né? Então, eu decidi fazer de uma forma para ficar muito mais prática. Quando a gente fala de autoconhecimento, é um tema muito amplo. Eu tenho poucos minutos aqui para falar a essência mesmo que pode, de fato, contribuir com vocês. Então, eu selecionei alguns pontos, tá? Essa aqui foram as minhas noites mal dormidas, tá? Eu pesquisando, trazendo um conteúdo de qualidade para vocês. E eu vou seguir esse script, tudo bem? Então, o que é importante a gente começar? Falando sobre o que então é o autoconhecimento, né? O autoconhecimento nada mais é do que uma investigação sobre você. Então, você investigar sobre quem você é, qual o seu propósito, do que você gosta. Eu costumo falar que a primeira coisa que a gente precisa saber do autoconhecimento, que ele é um processo cíclico, né? Ou seja, se ele é redondo, ele nunca tem fim. Então, ele acontece durante toda a nossa vida, toda a nossa trajetória aqui. E o que é importante também saber? Que ele não só nos traz coisas que nos deixam felizes, né? A gente só não fica feliz com o que a gente descobre. Tem algumas coisas também que geram desconforto, né? Algumas coisas que a gente não gostaria de descobrir sobre a gente, que a gente até demora a acreditar que realmente de fato acontece. E essa é a parte mais legal do autoconhecimento, que traz a beleza, que é a evolução. A partir do momento que você conhece, né, as suas fortalezas, os seus pontos a serem desenvolvidos, você consegue trabalhar e evoluir, né? Então, o autoconhecimento, ele promove para você essa evolução, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional. Minha mãe acabou de entrar, vai ficar toda orgulhosa, hein, dona Marisa? Pessoal, pode interagir, tá? Obrigada, Thaís. Tem a quem puxar, né? Cria de quem? Eu selecionei um formato para falar sobre o autoconhecimento em 3 esferas. A primeira é na escolha profissional. A segunda é quando você participa de um processo seletivo, então como o autoconhecimento pode contribuir nisso. E a terceira é como o autoconhecimento pode contribuir quando você já está numa carreira profissional e precisa performar melhor, tá? Então vamos começar pelo primeiro ponto. Antes eu vou beber aqui uma água, não sei se a Simone já entrou, em homenagem a Simone. Simone, tô com o seu copo, tô morrendo de saudade, volta logo, está fazendo falta. Então vamos lá. Eu vou começar sobre o autoconhecimento na escolha profissional. Então o que a gente percebe hoje no mercado de trabalho? Muitas pessoas insatisfeitas na profissão que escolheu.
E existem algumas hipóteses do porquê isso acontece. Primeiro, porque a nossa escolha profissional geralmente acontece numa fase muito jovial, onde a gente ainda é imaturo, não tem tanto conhecimento sobre nós mesmos e acaba ali fazendo aquela escolha no supetão, né? Então você não se estuda, não se conhece e descobre ao longo dos estudos ou até mesmo da atuação que não é algo que está muito de encontro com você. Segundo, é também uma questão de escolha forçada. Às vezes a gente faz uma escolha, às vezes, a gente não, né? As pessoas às vezes podem vir de um grupo familiar onde a família inteira são médicos, ou a família inteira são advogados, engenheiros, enfermeiros, enfim. E ele quer seguir esse legado, né? Então ele faz uma escolha forçada, não porque ele tem um interesse naquela carreira, mas porque ele quer seguir a profissão talvez dos pais, dos avós, né? Então é uma escolha forçada. O que eu posso trazer para vocês de informação sobre isso? Primeiro, que você pode ser o que você quiser. Você pode ser médico, você pode ser astronauta, pintor, cantor. Só que existem profissões que vão mais de encontro com as suas habilidades, com os seus talentos e com a sua predisposição. Eu costumo falar que você tem a opção de trabalhar na sua zona de esforço e na sua zona de conforto. Quando eu falo conforto, não é deixa pra amanhã, depois eu faço. Não, é o conforto de estar confortável com as suas competências, com as suas habilidades para desenvolver um trabalho. E a zona de esforço é quando você precisa empenhar muito para conseguir atingir um resultado. Talvez as suas habilidades não contribuam. Um exemplo, quem aqui conhece o Pelé? Eu quero que vocês participem. Qual foi a profissão dele? Qual foi o legado que ele deixou pra gente? Vou esperar vocês responderem. Conhece o Pelé? A Laura falou que conhece. E o que ele fez? Qual foi a profissão dele? Por qual talento ele foi reconhecido? Isso mesmo. O melhor jogador do mundo foi conhecido, né, não só no Brasil, mas em outros países. Só que ninguém sabe que, na verdade, antes de ser jogador, ele tentou ser cantor, né? E ele não seguiu a carreira de cantor. Se vocês forem escutar a música dele, vocês vão entender por quê. Ele era extremamente desafinado. Ele conseguiria ter sido um cantor? Se ele tivesse se empenhado nisso? Certamente sim. Só que o que acontece? O talento dele, a predisposição, as habilidades deram muito mais certo no futebol. Ele conseguiu fazer com mais leveza, com mais tranquilidade. Para ele exercer, talvez, o canto, a área musical, ele teria que empenhar muito em treinamento. Então, contratar uma professora para ensinar canto, aula de canto e tudo mais. O resultado dele poderia demorar mais. Então, a gente pode ser o que a gente quiser, mas existem profissões que se casam mais com o nosso perfil, que nos traz mais facilidade para trabalhar. E como que a gente começa, então, identificando qual profissão eu daria certo, qual não daria certo? Eu separei em cada dos tópicos que eu vou tratar do autoconhecimento, tarefas mais acessíveis, que não vão depender tanto investimento em relação a dinheiro, né, investimento financeiro, e algumas tarefas que você precisa investir financeiramente. Até porque quando a gente fala de carreira, de autoconhecimento, a gente precisa de investir, né? E vamos começar, eu até fiz aqui um exemplo. Você pega uma folha de papel assim e faz um risco no meio, tá? Pra quem tá buscando aí a carreira. Você coloca de um lado as coisas que gosto de fazer e as coisas que não gosto de fazer, em todas as esferas da sua vida, para você começar a entender em quais cenários você gosta mais. Às vezes você é uma pessoa que adora ir pra roça, lá pra fazenda do seu tio, da sua avó, da sua mãe, ou não, às vezes você é uma pessoa que gosta mais de ficar dentro do quarto, mexendo com o computador. Na escola, você gosta mais de português, de geografia, de história, ou às vezes você gosta mais de matemática, né? Quando fala de alguma participação na escola, você gosta mais de participar do que envolve esporte ou do que envolve artes. Então, a partir disso, você consegue já sinalizar as coisas que você tem mais facilidade para fazer e outras que não. Tá, Amanda, eu fiz isso e agora? A partir disso, você vai conseguir ter algumas informações. Por exemplo, nossa, eu gosto muito de ajudar pessoas. Então, quando as minhas amigas ou os meus amigos vêm falar comigo, eu sinto que estou ajudando, eu fico muito feliz com isso. Mas, se eu for tirar sangue e olhar ali o sangue na seringa, eu quase desmaio, né? Então, nesse caso, você tem que pensar o seguinte, eu posso ir para a área da saúde? Posso, mas
Se eu for um médico, eu não vou poder ser um médico que vou fazer cirurgia, por exemplo, né? Mexer com sangue. Eu tenho que ser um médico que envolve mais questão de beleza, talvez. Ou se eu for ser um enfermeiro, não vai dar certo, porque se eu for um enfermeiro lá que vai atuar na assistência, eu vou trazer algum desconforto pra minha vida. Então, a partir disso, você começa a selecionar, né, algumas profissões. Supondo que você selecionou aí 3 profissões, tá em dúvida ainda. Eu tenho mais uma dica pra você. Você pode fazer análise SWOT. Nesse caso, é uma análise sua. SWOT é uma sigla inglesa, né? Que significa fortalezas, fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, a partir disso que você trouxe de informações, eu percebi então que eu vou escolher jornalismo. Então tá. Eu coloquei o quadrante, né? 4, fortalezas, fraquezas, oportunidades e ameaças. Eu vou colocar ali então, quais são as minhas fortalezas? Eu sou uma pessoa criativa, investigativa, gosto de escrever, gosto de falar sobre coisas diferentes, mas a minha fragilidade é a comunicação. Eu não sei me comunicar muito bem, eu tenho dificuldade de ficar frente às câmeras, não gosto de estar à frente a muitas pessoas. O que eu posso fazer nesse caso, quando eu quero escolher jornalismo? Eu posso pensar que o jornalismo não atua só como repórter, como a pessoa que apresenta um jornal, né? Ele pode atuar como um redator dentro do jornal. E quais são as características mais importantes? Ser uma pessoa investigativa, criativa, que gosta de escrever. Beleza, eu escolhi essa área, mas quais são as ameaças dessa área? Aí você vai pesquisar, eu sou de Goiânia, aqui em Goiânia o campo é ruim. Então, as oportunidades, né? Eu posso ser um redator, mas quais são as ameaças? Não, aqui não tem muita oportunidade de trabalho. Então, se for uma área que eu for escolher, eu vou ter que me mudar para São Paulo, mudar para o Rio de Janeiro, sei lá. Um campo onde isso é mais visível. Curitiba, a gente tem a Lala, que mora em Curitiba e faz isso de forma... Não trabalha com isso, mas ela faz como um hobby, né? Às vezes. Então, assim, é algo importante, né? Você escolher uma profissão e saber se ela tá dentro do lugar que você convive. Se você é uma pessoa que não quer mudar de cidade, então já pense em profissões que você vai conseguir atuar no polo onde você mora. Então, essa é a dica mais fácil e mais acessível que você consegue fazer. Pessoal, eu tô vendo aqui algumas perguntas. Como o meu conteúdo é um pouco extenso, eu vou deixar pro finalzinho uns 20 minutinhos pra eu só responder perguntas e as meninas aqui, que são as minhas assessoras, vão estar tirando print, tá? Então, voltando aqui. Então, essas são as dicas que vocês conseguem fazer sozinhos, né? Não precisa de um profissional, talvez, pra te orientar. Mas tem um processo que é muito enriquecedor, que é a orientação profissional, onde você consegue ter uma ampliação da sua consciência e ter a sua escolha mais efetiva. Esse profissional, ele não vai te falar o que você deve fazer, mas ele vai te nutrir de informações que você vai conseguir sozinho identificar qual a sua melhor escolha. Inclusive, nesse processo, a gente utiliza algumas ferramentas que são testes psicológicos propriamente ditos, que eles conseguem também identificar qual o nível de influência que essa pessoa está recebendo. Então, às vezes pode vir de uma família que tem uma profissão como um legado e essa pessoa está sofrendo muito e está sendo muito influenciada a fazer aquela escolha. Então, até esses testes a gente consegue identificar se a pessoa ela tá sendo influenciada a fazer uma escolha ou se ela está realmente neutra nesse processo e assim conseguir dar esse auxílio na escolha de forma mais efetiva, tá? Essas seriam as minhas dicas para você que está buscando uma profissão, que está em dúvida em qual seguir. Agora eu vou para o segundo ponto, que é o autoconhecimento durante um processo seletivo. O que acontece? O autoconhecimento no processo seletivo não é só para você saber responder as perguntas do entrevistador, né, gente? É para você ter mais segurança de você. Não adianta eu saber responder, porque para saber a gente vai lá no Google, digita lá, né, o que dizer no processo seletivo. Quais são as características que o entrevistador gosta mais de ouvir? É muito fácil saber falar sobre isso e aprender. O que vai interferir na visão do entrevistador é a sua segurança, tá? Então, quando você sabe quem você é, onde você está e aonde você quer chegar, qual é o seu propósito, você tem segurança em falar sobre você. Você fala com mais credibilidade, com mais empoderamento. E isso traz para o entrevistador também uma sensação de confiança e de credibilidade na sua fala. Ou seja, o seu destaque num processo seletivo ele é muito maior. Por exemplo, aqui acontece muito, e eu deveria ter feito uma pesquisa estatística, mas eu fiz só de cabeça mesmo. De 10 entrevistas que a gente faz, 9,
quando eu peço assim, me descreva você como profissional, quais são as características que mais se destacam em você? Sou tranquila. Nossa, é tão difícil falar da gente. Realmente, é difícil falar da gente, mas quando a gente não para e pensa no que a gente de fato faz. Ou se não, eu pergunto assim, olha, o que você precisa desenvolver? Ai, Amanda, eu sou muito ansiosa, assim, muito perfeccionista. Gente, é incrível como os seres humanos hoje em dia estão bem evoluídos, né? Assim, eles só precisam evoluir a parte da ansiedade e do perfeccionismo. O que é importante? A ansiedade é o que te move. Se você não for uma pessoa ansiosa, você não vai levantar da sua cama. Você não vai ficar preocupada com o resultado que precisa entregar. Você não vai ficar pensando em como fazer diferente. Então, a ansiedade é algo positivo. Ela se torna negativa a partir do momento que ela te paralisa, né? Nesse caso, é mais para transtorno, sem fazer terapia, tanto com medicamento também, que não é o caso quando a gente percebe que os candidatos falam daquela ansiedade, assim, mais tranquila. Pica-pau do papai. Papai, muito obrigada, viu? O que é isso? Não entendi, isso é um elogio. Então, assim, o que eu tenho de dica pra vocês? As meninas estão morrendo de rir aqui, gente. É porque eu não conseguindo ler o comentário do meu pai. Pai, explica melhor pra gente isso aqui dizer da sua filha. Obrigada. O que eu tenho pra falar sobre isso? Puxou o papai. Ah, sim, papai. Conversa igual o senhor, né? Gosto de conversar. Gente, se eu estiver falando rápido, vocês me avisam porque eu sou bem acelerada mesmo, tá? Então, eu vou falar mais devagar, porque eu tô preocupada com o tempo. Então, eu vou falar mais devagar. O que acontece? O que você pode fazer, então? Amanda, eu já passei por essa situação. Eu vou falar pra vocês como eu já passei, viu? Minha primeira entrevista que eu fiz, a pessoa me perguntou assim, qual tarefa que eu não conseguiria fazer. Gente, eu não consigo fazer um tanto de coisa. Na hora, sabe o que eu respondi? Eu falei assim, se você pedir pra eu trocar a lâmpada, eu só não vou conseguir fazer se não me der uma escada. Mas assim, só por falta de recurso. Foi a melhor resposta que eu encontrei na hora. Talvez ele gostou porque eu fui criativa. Mas assim, eu tinha uma série de coisas que eu poderia falar, de coisas que eu não saberia fazer, de áreas que eu não saberia atuar, né? Então, o que acontece? Eu trouxe uma atividade que é bem similar à que eu falei anteriormente, mas que vai te ajudar a identificar algumas competências que você consegue ter mais facilidade em trabalhar em termos de habilidade e algumas que não. Seria no mesmo formato assim, vocês fazem uma folha, né, corta no meio assim com a linha e coloca o que faço bem e o que não faço bem. Por quê? A partir de tarefas que eu coloco que eu faço bem e que eu não faço bem, eu consigo identificar o porquê. Então, peraí, eu sou muito boa para apresentar relatórios, né? Então, relatórios final do mês de resultado, eu sou muito boa para apresentar. Por que eu sou boa? Se questiona. Porque eu tenho uma comunicação clara, uma comunicação objetiva, que traz facilidade. Ou... não, peraí, eu não sou muito boa com organização. A minha agenda é uma bagunça. Então, peraí, por que eu não tenho organização? Porque me falta uma competência, o planejamento. Eu não tenho, né, um planejamento tudo que eu faço. Então, assim, eu preciso identificar essas competências, porque quando eu for perguntada sobre isso, eu vou saber algo que de fato está de encontro a mim. E não aquilo que eu fui lá no Google e pesquisei e identifiquei que parece comigo, então eu vou falar, tá? Então, começando desde o início, a Thais perguntou aqui quais são os pontos importantes até agora e eu percebo que tem muita gente entrando. Vou falar pra vocês. Então, eu falei sobre o processo do autoconhecimento, que é a investigação de você, né? E que ele é um processo cíclico, ou seja, ele não tem fim. E ele te traz descobertas que são, às vezes, ruins. Nem sempre são só descobertas boas, né? Descobrir o que você precisa desenvolver, melhorar habilidades, competências, não é algo fácil, às vezes, dependendo do que for, né? Falei sobre como o autoconhecimento pode ajudar na escolha da carreira, né? Então, você conseguir fazer algumas atividades que ampliem o seu nível de consciência sobre quem de fato você é, para ter uma escolha mais efetiva, não ter uma escolha forçada ou uma escolha sem nenhum tipo de conhecimento. Como, por exemplo, fazer a listinha do que você faz bem, do que você gosta de fazer e do que você não gosta de fazer, para se identificar em quais profissões isso pode se encaixar, tá? Posteriormente, fazendo análise de SWOT, para você identificar quais são as suas fortalezas, quais são as suas fraquezas, as suas oportunidades e as suas ameaças, tá? E agora eu tô falando de como o autoconhecimento ajuda no processo seletivo. Então, eu disse sobre você falar sobre você mesma,
Não falando que você é tranquila e que você acha muito difícil falar sobre você, nem que você é perfeccionista e ansiosa. Realmente mergulhe, né? Se permita experienciar as coisas. Eu costumo falar que o autoconhecimento, ele só é cíclico, porque ele vem por meio de experiências. Oi, Sirlene, você prometeu que ia estar aqui, tá mesmo, hein? Obrigada, viu, pelo apoio. Então, o autoconhecimento, ele é cíclico porque a gente tem várias experiências durante a nossa vida. E é por meio das experiências que a gente consegue nos conhecer. Então, a gente descobre que a gente não gosta de jiló quando a gente experimenta jiló. A não ser aquelas pessoas que falam que não gostam e nunca comeu, né? A gente sabe que a gente não gosta de frio porque a gente experimentou o frio. Então, a gente tem que se permitir mergulhar e experienciar as coisas pra gente saber de fato o que a gente gosta e o que a gente não gosta. Tá, Amanda, você me deu a dica, então, de fazer essa análise do que eu sou boa pra fazer e do que eu não sou tão boa pra fazer. O que mais que eu posso fazer pra me preparar para uma entrevista, não para uma entrevista, né? Pra eu preparar meu autoconhecimento pra ser mais segura na entrevista. Você pode pedir feedbacks para os seus amigos, para os seus familiares, para os seus colegas de trabalho, para os seus chefes, porque às vezes o nosso ponto de vista, ele vem só até aqui, né? Eu consigo enxergar só até aqui, não vai além. E às vezes quem tá ao nosso redor consegue enxergar algumas coisas que nós não conseguimos ver. E essas informações são poderosíssimas, não só pra gente se conhecer, mas pra gente ficar mais em alerta. Olha, realmente o que ele falou faz sentido, eu preciso dar uma desenvolvida nisso daqui. Então, conversar com pessoas também pedindo feedback pode ser uma prática muito legal. A Simone vai falar na semana que vem sobre como se portar, né, numa entrevista, então acredito que ela vai falar com mais propriedade em relação a isso, vai trazer dicas grandiosas para vocês. Outra questão que é muito importante é o autoconhecimento para performar melhor na profissão. O que acontece aqui na TH, pode acontecer também em outras consultorias, acontece com você, tá? É mais normal do que se imagina. A gente recebe muitas pessoas que às vezes estão insatisfeitas com os resultados que estão sendo obtidos naquela função que eles estão atuando. Ou talvez pessoas que não estão confiantes que de fato fizeram uma escolha correta da profissão, estão inseguras. E a gente percebe que elas querem ajuda para se entender, né? Hoje tem vários instrumentos que fazem mapeamento de perfil e de competência que auxilia esse indivíduo a se conhecer as suas potencialidades, os seus pontos a serem desenvolvidos, que são os famosos assessment, que a gente utiliza hoje o DISC da plataforma Talent. Tem outro instrumento também que é o Solids, que é um instrumento fantástico, que também é baseado na metodologia DISC, mas ele é um relatório um pouco diversificado. Tem a Enneagrama também, que traz algumas informações. Então, o que a gente percebe, falando bem rápido para vocês sobre isso, porque também é um conteúdo extenso, vamos pegar a psicologia como um exemplo, tá? Para trazer mais praticidade. Então, a psicologia, ela tem várias áreas de atuação, né? Às vezes chega um psicólogo aqui que está insatisfeito com os seus resultados e pensa que fez a escolha profissional errada. E a gente começa então a fazer todo um trabalho com essa pessoa para conhecê-la e para ela também se conhecer. E na verdade não é que ela fez uma escolha profissional errada. Talvez ela só está na área errada. Então teve muitos casos, por exemplo, de vir uma pessoa que é da área organizacional e a gente percebe que ela deveria atuar na área clínica, por exemplo, que o perfil comportamental, ele é diferente. Como que a gente consegue identificar isso? Por meio desses instrumentos, a gente consegue identificar qual é o comportamento predominante, qual que é a essência dessa pessoa. E o que ela está tendo que fazer para se adaptar a uma nova realidade. Quando a distância entre o que eu sou e o que eu estou fazendo para me adaptar é muito grande, isso quer dizer que eu estou em estado de sofrimento. Então, eu preciso identificar o que está sendo feito nesse processo que está me fazendo sofrer. É porque está me demandando ser muito analítica, muito criteriosa, e eu sou da comunicação, eu sou da criação. Um perfil criativo, poucas vezes ele consegue ter um planejamento, uma organização, né? Ele tem que trabalhar muito em cima disso, porque geralmente quem cria muito é difícil para planejar. Então, nesse caso, pessoal, essa pessoa precisa identificar o que está acontecendo. Às vezes, ela só mudou de cargo. Por exemplo, eu era um analista financeiro e agora me tornei um supervisor financeiro e não estou sabendo como lidar com essa situação.
Às vezes você tem todas as competências como analista, você performava muito bem, entregava todas as suas demandas, cumpria todos os seus prazos. E o que acontece? Acontece quando você assume uma outra posição, é demandar de você outras competências. E esse trabalho, ele consegue fazer com que você aprimore essas competências. Talvez você precise ser mais firme, saber delegar, saber acompanhar, saber cobrar. E às vezes como analista, não era necessário que você tivesse essa competência. Então você consegue desenvolver essa competência melhor. Né? Utilizamos também a ferramenta de coaching. Coaching ele é muito bacana para fazer com que o indivíduo se conheça também e performe melhor dentro das suas particularidades, né? Então a gente trabalha muito o planejamento profissional dessa pessoa e isso traz para ele uma certa segurança em sua atuação. É muito lindo ver o pessoal chegando aqui desconfortável, sem confiança, talvez sem perspectiva e sair muito feliz com o que aprendeu, né, de todos os processos que a gente realiza. Então isso é muito importante, né, para você ter uma profissão, ter um resultado bacana dentro da sua empresa ou dentro da organização. O que eu gostaria de falar em relação a essa questão de coaching, de terapia? Eu sempre falo que terapia ela é importante independente do caso, tá, pessoal? Não é só a nível pessoal, a nível profissional também. Ela promove o encontro com algumas coisas que a gente nem faz a mínima ideia que poderiam existir. Então, nada suspende, substitui a terapia, tá? A terapia é muito importante. Mas o que eu queria falar pra vocês, que eu vejo que é muito discutido hoje nas redes sociais, sobre a questão do coaching, da psicoterapia, enfim. Assim como quando você procura um médico, você fala assim: ô fulano, você tem um dermatologista pra me indicar? Eu falo assim, tem. Se for uma pessoa que tá com a cara toda torta, assim, fez harmonização, ficou com o queixo assim, com o nariz assim, você vai um profissional? Olhando a cara do seu amigo que foi nele, você vai saber se você vai ou se você não vai, não é verdade? A mesma forma funciona com as outras profissões, pessoal. Da mesma forma que tem médicos bons, médicos ruins, advogados bons, advogados ruins, engenheiros bons, engenheiros ruins, tem psicólogos bons, psicólogos ruins, coaches bons, coaches ruins, né? E qual que é o nosso papel? Pegar a referência. Não é assim que as empresas gostam de fazer dos candidatos? Checar a referência profissional? A gente tem que checar a referência também profissional dos nossos profissionais. Como? Perguntando não só o número dessa pessoa, mas querendo conhecer os resultados. Então, se alguém te indica um psicólogo, pergunta quais foram os resultados que essa pessoa obteve com esse psicólogo. Fiz terapia há 2 anos, tá? O que trouxe mudança na sua vida? Veja se realmente vale a pena. Ou não, por exemplo, eu tô fazendo coaching há 8 meses, tá muito legal, muito bom. Tá, o que é esse legal, muito bom? Né? Procure resultado para você conseguir encontrar um profissional realmente qualificado. Afinal de contas, gente, é a sua vida, é o seu tempo e é o seu dinheiro. São 3 coisas imprescindíveis. Eu consigo falar que o tempo delas é o mais importante, porque tempo é uma coisa que vai e não volta. Então a gente tem que saber bem com quem aproveitar o tempo, né? Um terceiro ponto muito importante em relação ao autoconhecimento é que ele promove relações mais saudáveis, mais felizes, mais duradouras. E quando eu falo relações, é nos 2 âmbitos, pessoal e profissional. Por quê? Quando eu me conheço, falo assim, gente, agora eu sei por que eu gosto tanto de criar, de inovar, porque o meu perfil faz parte da minha essência e por que eu não gosto nada de trabalhar com números, de ficar fechada numa sala sozinha, de estar lidando só com planejamento e com organização. Porque agora eu me conheço, eu sei que o meu perfil predominante é esse. Eu começo a olhar para o outro diferente. Então o autoconhecimento, ele não só ajuda você a se conhecer, mas ele amplia tanto a sua visão e a sua percepção, que você consegue olhar para o outro de uma forma diferente, a ponto de compreendê-lo dentro do comportamento que ele tem. Um exemplo bem claro, só vou tomar uma água de novo, agora que a Simone tá aqui, eu posso fazer de novo, né? Ó, Simone, seu copinho. Uma homenagem, porque eu tô morrendo de saudade, volta logo que você faz falta. Então, trazendo aqui um exemplo. Acontece muito, tá, pessoal? No campo profissional, às vezes de uma pessoa tá mostrando, né, trazendo alguns vestígios que ela tá insatisfeita com a profissão, ou insatisfeita com a empresa, ou insatisfeita naquele local. E às vezes a gente recebe muitos gestores. Nossa, Amanda, o que eu faço? Fulano de tal aqui tá muito desmotivado, tá sem engajamento. Eu tô achando que ele tá querendo ser demitido, tá dando todos os motivos do mundo pra eu demiti-lo e tudo mais.
Essa é a primeira impressão, talvez, que fique. Quando a pessoa se conhece muito, ela já consegue identificar, não, peraí, na verdade não é isso. Ela realmente está desmotivada, está sem engajamento, mas talvez é porque o perfil dela, pelo que eu pude perceber, em alguns momentos, ela sempre teve um perfil de querer construir, de inovar, de entrar num desafio, num projeto novo, e aqui na área financeira ela não está tendo nenhum desafio, está sendo algo mais rotineiro, ela não tem costume de lidar com rotina. Então, na verdade, essa pessoa, ela não tá desmotivada com a empresa em si, né? Às vezes ela tá no lugar certo. E a gente costuma falar que a gente tem que colocar a pessoa certa no lugar certo. Não adianta você pegar a pessoa e colocar no lugar errado. Que ela vai estar numa zona de sofrimento, né? Ela vai ficar muito longe daquilo que ela é em essência. Então, eu falo que hoje, um dos pontos que eu avalio no meu processo seletivo para gestão é o autoconhecimento do líder. O líder, para conseguir lidar com uma outra pessoa, ele precisa se conhecer primeiro, saber das suas fraquezas, fraquezas que eu falo podem ser desenvolvidos, né? Saber das suas fortalezas, porque a partir do momento que eu sei que eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade para lidar com pessoas subjetivas, e eu tenho uma pessoa na minha equipe que fala demais, quer contar todos os detalhes, a Laura falando dela, a Laura gosta de contar todos os detalhes. Então você começa a trabalhar isso, não, peraí, pra eu conseguir lidar com essa pessoa e ter um bom resultado com ela, eu vou precisar trabalhar isso em mim também, entendeu? Então assim, isso faz com que você consiga identificar algumas informações em você pra você trabalhar com as outras pessoas. Eu acho que é basicamente isso. Uma coisa que eu não disse que eu queria falar é que o autoconhecimento ele se dá através das experiências, que foi o que eu comecei a falar inicialmente. E isso faz com que a gente crie novos hábitos, novas competências. E a partir dos momentos que a gente vai vivendo, de lugares que a gente vai entrando, algumas competências vão deixando de lado, algumas habilidades vão deixando de lado, porque você precisa aprimorar outras. Por isso que ela é em constante evolução. Porque enquanto você ajusta de cá e deixa tudo alinhado, quando você vai para um outro lugar, é exigido de você outro comportamento. Você precisa ajustar outro conhecimento, outra competência, outra habilidade. Então, por isso que ele é um processo, né, para sempre. E outra coisa que eu gostaria de falar é que não tenha vergonha de falar dos seus pontos a serem desenvolvidos. Pensa naquela pessoa que para você é um modelo hoje, que você quer como modelagem para sua vida, para sua carreira profissional. Aquela pessoa de sucesso. Sucesso na vida profissional, na vida pessoal, posta aqueles vídeos do Instagram com a família linda, maravilhosa. Aquela pessoa, ela também tem pontos a ser desenvolvidos. Aquela pessoa não é perfeita. Então, reconhecer o que você tem a desenvolver é muito humilde, é muito simples, é muito bonito, entendeu? Isso mostra que você realmente busca olhar pra você e pensar assim, o que eu posso fazer diferente, né? O que eu posso trazer de mudança pra mim que vai refletir nas outras pessoas? Então, isso é muito bacana de se ver, tá? Eu acho que é basicamente isso. Provavelmente eu gastei 15 minutos pra falar tudo isso, porque eu sou ligada no 220. Pra recapitular aqui, eu gostaria que se você entrou... Ah, Catarine, meu modelo é você. Que lindo, obrigada. Gente, tem tanta coisa que eu quero ler depois que eu não consigo ser igual a Laura, acompanhando tudo falando, né? Porque eu sou muito falante e perco um pouco o raciocínio. Mas eu queria, então, recapitular os pontos pra gente ficar alinhado, tá? Pessoal, essa live aqui, ela não vai conseguir te trazer o segredo, tá? Não existe a receitinha pra você... Hoje, agora, eu vou começar a ter autoconhecimento, a partir de hoje. Não, é um acúmulo de ações, tá? E precisam ser ações constantes. Eu vi uma frase que fala tudo sobre a nossa vida, sobre o sucesso na carreira. O sucesso, ele só vem com a constância e com a disciplina. Não adianta fazer uma vez. Tem que fazer uma vez todos os dias. Então, todos os dias, uma vez. Então, tem que fazer sempre, tem que ser constante, tá? Então, estudem depois sobre isso. Se você tem interesse em saber um pouco mais, eu tô à disposição também para te auxiliar, a gente aqui da TH. Mas é uma série de ferramentas que você consegue também trazer até na internet. Hoje a internet, né, ela tem tudo aí disponível para você. Muito mais fácil, um conteúdo prático, né? Tem pessoas que têm perfil para ler livros, tem pessoas que têm perfil para ouvir podcast, tem pessoas que têm perfil para ouvir vídeo. Até isso é importante para o autoconhecimento. Às vezes você começa a ler um livro e dá preguiça de ler um livro, entendeu? Ah, gente, eu não sou mesmo, eu realmente não sou intelectual, eu não gosto de leitura, eu não gosto de aprender coisas novas, porque, de fato, o livro não te deixa feliz. Mas, peraí, será que você daria melhor, mais certo, talvez, no podcast? Eu, por exemplo, eu gosto de podcast. Eu coloco o trem lá, vou lavar vasilha, vou trabalhar aqui na TH, vou dirigir,
e vou ouvir no podcast. É mais fácil, você consegue só pela audição mesmo trazer o conteúdo pra você. Tem pessoas que não, que são visuais, então precisa assistir a pessoa falando, assistir o vídeo, né? Então ela tem que estar ali assistindo. Ou tem pessoas que não, pegar um livro ali já consegue trazer todas as informações pra vida. Então até escolher a forma com que você consegue ter melhor o seu aproveitamento na aprendizagem também faz parte do autoconhecimento. Você só vai saber em qual você tem maior adaptação experimentando. Então se você hoje nunca ouviu um podcast, indico você a escutar um podcast. Se você nunca utilizou o YouTube na função acelerada, coloca ele acelerado, talvez você tenha preguiça de ouvir muito tempo, então coloca mais acelerado para ver se vai mais rápido. Então, assim, experimente, gente. Autoconhecimento vem de experiência. Eu não vou conseguir ter autoconhecimento se eu não experimentar. A gente vai estar em constante evolução, porque quem sabe, ano que vem eu vou lá na Bélgica, visitar minha amiga que está aqui, eu vou comer coisas diferentes, conhecer um clima diferente, pessoas diferentes, e eu só vou saber se eu gosto ou não gosto quando eu chegar lá, né? Então, assim, é muito importante que a gente faça essas experiências para que a gente consiga ir se conhecendo aos poucos. E sempre, né, a gente sempre fala aqui para as pessoas que é muito importante você saber os seus pontos a serem desenvolvidos. É crucial para a nossa evolução. Mas não fique focado só nisso, tá? Foque também naquilo que você tem de bom e trabalhe muito para fazer aquilo ficar bom. Pensa se o Pelé tivesse virado jogador, continuasse fazendo lá a aula de canto para ele virar um bom cantor. Ele ia gastar tempo e energia da vida dele em uma atividade que talvez ia consumir a energia que ele poderia gastar na área do futebol e ter tido um resultado sensacional igual ele teve. Então também tem que ser inteligente nessa questão, tá? Trabalhe muito as suas fortalezas, para que as suas fortalezas sejam tão grandes que o que você tem a desenvolver se torne algo mais pequeno. Focar muito, a gente tem uma tendência a focar no negativo, né? Vou focar aqui nos meus pontos a desenvolver, vou trabalhar aqui então, gente, a minha disciplina, meu planejamento, e acaba que quando você foca muito nisso, você esquece das suas fortalezas e as suas fortalezas acabam ficando enfraquecidas, tá? Então foque também no que você é bom. Faça curso em cima do que você é bom. Ah, eu sou um ótimo comunicador. Que bom, então encontre estratégia de comunicação na internet. Ah, Amanda, eu sou ruim pra falar. Não faça então um curso de oratória? Não faça um curso de oratória, tem que fazer. Mas eu falo assim, não invista toda a sua energia naquilo que você não é bom. Invista naquilo que você é bom pra você ficar sensacional, tá? Tem perguntas, meninas? Tem muitas. Só 300? Ai, que felicidade. Então, e que medo. Olha, essas perguntas, gente, vocês tenham dó de mim, sejam bonzinhos. Tá. Vamos começar aqui com as perguntas. Primeira pergunta aqui é do Fábio. O Fábio tá perguntando: como retroceder para uma nova carreira, sendo que meu custo de vida não permite voltar a ter um salário inicial de uma assistente? Fábio, eu tenho 2 dicas pra você, inclusive é dentro de um exemplo que a gente viveu, tá? Não tô falando por falar, é experiência que aconteceu. Seu celular bloqueia? Você sabe assim. O que acontece? Você tem 2 alternativas. Ou, de fato, vamos supor que você já é formado em Direito e hoje você é advogado, né? Então, você atua como advogado e está querendo fazer a transição de carreira para a área de marketing. Um exemplo. Você tem 2 opções. Ou você continua atuando, né, como advogado e em paralelo, você vai fazendo a formação para a área de marketing e tentando desenvolver essa carreira. Vai ser inevitável, talvez, você começar de baixo, porque é complicado você ingressar no mercado, então você vai ter que retroceder. Só que uma dica que eu tenho pra te dar, que é uma dica valiosíssima, que talvez se você não tiver os recursos para conseguir fazer essa transição de uma forma sem atingir tanto a sua vida financeira, é o que aconteceu com uma pessoa que a gente fez a orientação profissional, e essa pessoa ela trabalhava como nutricionista, na verdade tinha formação como nutricionista, e estava insatisfeita com a carreira. O que a gente traz de informação você pode conseguir fazer hobbies ou talvez atividades em tempos diferentes. Por exemplo, você continua sendo advogado, mas seu sonho é trabalhar como designer. Você pode fazer isso como hobby, entendeu? Para que as suas energias sejam
cada vez mais fortes, para que você deposite sensações e sentimentos positivos ali. Então, talvez realmente no seu caso, que você não tenha essa oportunidade de retroceder, né, de sair da carreira que você está e iniciar a nível de assistente, você pode escolher atividades que promovam em você esse sentimento de satisfação, mas que não estejam ligados necessariamente à sua renda principal, né? Pode ser uma renda auxiliar, ou pode ser um trabalho que envolva mais hobby do que algo que você vai ser remunerado por aquilo, porque fazendo isso você consegue que as suas energias elas sejam mais positivas. E aí, às vezes, nessa de fazer um hobby ou fazer um trabalho correlato, né, em paralelo, você consegue até conseguir, você até garante espaço no mercado, faz networking, conhece pessoas que às vezes pode te auxiliar nessa transição de carreira, tá? Então, assim, não tem uma dica específica para o seu caso, porque envolve muito a questão financeira, isso é algo importante, mas você pode identificar atividades de hobby que venha recarregar as suas energias positivas, tá? Respondi? Ficou claro? Como fazer para os nossos pais entender a nossa escolha? Pessoal, aqui essa pergunta, Thais, é uma pergunta muito subjetiva porque depende do pai, né? Tem um pai que é fácil de falar e convencer, tem um pai que não é fácil de falar e convencer. Essa pergunta depende muito da maturidade também dos pais. Às vezes os pais projetam muito os seus sonhos nos filhos, né? E gostariam que eles seguissem a carreira que o pai teve. Então, primeiro, eu falo que um pai, quando vê um filho seguro daquilo que ele quer, quando o filho vem e fala, pai, eu já pesquisei, tem isso, eu vou fazer com esse caminho, o que é que o senhor acha? Então, trazer algo mais esquematizado talvez traz uma certa segurança pro pai. O que é difícil é quando o pai percebe que o filho tá lá, perdido, aí um dia fala que quer ser arquiteto, aí outro dia volta e fala que quer ser médico veterinário, aí outro dia volta e fala que quer ser advogado. Então, isso gera também uma certa insegurança por parte desse pai, se realmente esse filho tá decidido mesmo no que ele quer. Né? No processo de orientação profissional aqui na TH, a gente inclui os pais nesse processo, até mesmo levamos esse resultado daquele teste que eu falei para vocês anteriormente, que fala sobre a influência que essa pessoa tá tendo dos seus pais ou do seu ciclo de amigos, ou até mesmo em relação à sociedade, por status. Então a gente consegue trabalhar muito isso com o pai, mas depende muito do perfil do pai. Eu acredito que o que é principal, o que é primordial é você transmitir essa informação para o seu pai de forma segura. Então planeje bem, fala por que você chegou nessa escolha, mostre para ele quais são os seus planos em cima disso, o que você precisa dele para concluir, né? Os pais são figuras cruciais para a gente conseguir atingir os nossos objetivos, afinal eles já trilharam um caminho, então eles sabem algumas dificuldades que a gente pode chegar a ter, né? Então eles conseguem até antecipar isso pra gente. Então assim, escute também, os envolva na sua escolha, porque fazendo eles sendo participantes disso, faz com que eles também se sintam, opa, peraí, meu filho tá realmente também importando com a minha opinião, que é algo importante, não que você vai levar em consideração 100%, né? Mas compartilhar que ele está presente nessa escolha é importante pra você. Ótimo, a Simone perguntou como o feedback das pessoas a nosso respeito ajuda no autoconhecimento. Então, primeiro ponto, quando você pega feedback com mais de uma pessoa, certamente alguns pontos vão se interligar, né? Porque a gente está falando de várias pessoas que convivem com você, de certa forma elas vão conseguir ter informações que estão de acordo ali com o que você realmente faz. E como que isso ajuda? É dentro daquilo que eu disse. A gente tem uma percepção sobre a gente muito limitada, né? Que é o que a gente consegue enxergar. A partir do momento que as pessoas nos enxergam no ambiente, a gente consegue ter noção de uma totalidade. E a partir disso eu consigo identificar, não, realmente ela tem razão. Quando eu fico nervosa, eu fico mais na minha e acabo ficando com uma cara parecendo que não tá nada legal e acaba afastando as pessoas. Então, peraí, eu saber me administrar melhor no momento em que eu estou nervosa, saber ter uma inteligência emocional. Eu falo demais e o celular tá descarregando. Peraí só um minutinho. Amanda, tá todo mundo falando assim que seria legal um canal da TH no YouTube. Fala que a
A gente já tem. Gente, vocês querem um canal no YouTube mesmo? Foi uma semana sem dormir. Vocês querem que eu produza vídeo todos os dias? Tá certo, obrigada pela dica. Então, nós temos já um canal no YouTube. E a gente, inclusive, publicou lá hoje o nosso vídeo de 10 anos de TH. Então, a partir desse mês, vai ser um canal que a gente vai utilizar bastante. Então, vai ter muitos vídeos legais lá pra vocês. Eu só brinquei em relação a não dormir, tá? Então, essa é algo que nós já estamos providenciando. Então, fiquem ligadinhos e conferindo. Sim, ok. A Laura tá pedindo pra falar que já tem vídeos no Instagram. Então, o feedback das pessoas, além de contribuir com algumas informações que a gente não sabia a respeito da gente, a gente consegue fazer ligação de pontos. Porque como vai ser várias pessoas, provavelmente alguma coisa em comum você vai ouvir delas. E aí isso fica até mais fácil para você certificar se realmente aquele feedback foi legal. E é assim, pessoal, o que for de proveito você usa, o que não for de proveito você passa pra frente, tá? É bem simples. A Lari, quando você tem a tendência de procrastinar na vida pessoal e um pouco na vida profissional, é ruim falar isso em uma entrevista? A procrastinação é uma característica muito ruim? É uma característica que não é legal, né? Porque você deixa pra última hora e na última hora pode acontecer de ter algum imprevisto e você não conseguir fazer. O que acontece muito é que pessoas procrastinadas, elas deixam pra última hora porque elas estão acostumadas a sempre deixar e conseguir entregar, né? Então elas vão colocando ali tarefas mais urgentes, ou tarefas que não são urgentes colocando na frente, talvez porque o que você tem que entregar é algo que você não gosta de fazer. A gente tem uma tendência de empurrar com a barriga o que a gente não gosta de fazer e fazer de última hora. Como falar isso numa entrevista, né? Amanda, isso é muito ruim pra falar? Gente, eu fui durante muito tempo uma pessoa que procrastinava. Eu confiava tanto no meu poder de entrega, não tô falando isso aqui de forma bem... Eu tô sendo bem humilde, tá? Mas é sinceramente falando. Eu confiava tanto no meu poder de entrega que eu de fato ia dar conta do recado que eu deixava pra última hora. Eu fiz uma palestra uma vez que eu preparei ela no dia anterior, na casa da minha amiga, com a Laura, inclusive. Então, assim, eu me envergonho de falar isso? Não me envergonho. Eu deveria ter me planejado, ter me preparado melhor pra fazer. Com certeza eu foi bem a palestra, mas teria sido muito melhor, né? Então, não é algo bom de você ter, mas é bom você falar sobre isso. Falar, olha, eu tenho uma tendência assim, aí depende do motivo porque você procrastina, né? Então, se for no meu caso, igual eu sempre dei conta de entregar no último momento, olha, eu tenho um perfil de, às vezes, deixar pra última hora, então procrastinar porque eu sei que eu vou dar conta, eu percebo que isso precisa ser desenvolvido. E o que você tem feito pra desenvolver isso? Não é só saber que você tem, né? Ah, sou procrastinador. Deixa tudo pra última hora, só que eu entrego tudo lindo. Mas tá, e o que você tem feito de ações pra conseguir mudar isso? Eu, no meu caso, não tô aqui pra vender nada, tá, gente? Mas eu, no meu caso, eu procurei uma pessoa pra poder me ajudar. Então, eu tô fazendo coaching hoje com a Thaís, pra ela me auxiliar nessa questão de planejamento, que é muito importante. A nossa vida, ela é baseada no planejamento. Se você não tem um mínimo de planejamento sobre as suas ações, você não consegue atingir resultado, não consegue atingir performance. Então, assim, é procurar também coisas para desenvolver isso. Não é só saber que você tem esse ponto a ser desenvolvido, mas elaborar estratégias para desenvolvimento. Então, pode sim falar. Eu digo que tudo pode ser dito, depende do formato. Então, é saber o formato de falar isso. Então, você falar que só é procrastinado não é resposta. Você está procrastinando por quê? Né? O porquê que você procrastina. Me formei numa área, mas não estava trabalhando nela há anos. Agora tenho a oportunidade de voltar ao mercado de trabalho. Como começo retornando à minha área sem ter experiência? Pérola, ótima pergunta. A gente recebe muitas perguntas desse tipo e muitas perguntas também de pessoas que não têm experiências. Primeiro, você tá com os conhecimentos dessa área atualizado? Você falou que tá há alguns anos, né? Há anos. Quantos anos? Né? O mercado está mudando sempre, né? Então, o primeiro ponto é eu saber se eu estou preparado em relação aos conhecimentos técnicos, né? Se eu estou atualizado. Se eu não estou atualizado, eu posso investir, né, nessa atualização. O que é importante sempre começar em funções iniciais.
Eu não sei qual que é a sua formação, mas vamos supor que você é formada... Vou pegar contabilidade, que é um curso mais fácil de eu trazer um exemplo. Contabilidade, você tem muita vontade de trabalhar na área contábil, fiscal. Então, assim, Amanda, como que eu vou começar a trabalhar se eu não tenho experiência? Então, procure vagas que não exija tanta experiência, não vai com muita sede ao pote. Comece aos poucos. Então, comece, por exemplo, uma vaga de auxiliar, um auxiliar júnior, que vai mais te ensinar do que você ensinar, você vai mais aprender. E aí você vai construindo carreira aos poucos. Ah, Amanda, procure empresas, talvez, que você consegue ter um benefício de auxílio em bolsa estudos, para que você consiga pagar uma pós de especialização, né, que isso vai agregar no seu currículo. Invista na sua rede de relacionamento. A Thaís falou sobre isso, né? Hoje é muito importante a gente ter uma rede de relacionamento antenada no mercado. Não para uma troca de favor, mas para troca de experiência e para se mostrar visível ali, né? Às vezes uma rede de contato te ajuda muito. Não te indicando, gente, né? O que quem indica, não. Mas às vezes a pessoa tem acesso a algumas informações, a algumas vagas que você, que está fora do mercado, não tem acesso. Então, faça o seu LinkedIn, é um primeiro passo, tá? Fique atento a cursos da sua área para você se qualificar, a quais são as tendências do mercado e há oportunidades que não exigem experiência. Se você tiver condição de começar com um salário menor, com um escopo menor de vaga, será sensacional. Respondi a sua dúvida? Mas o tempo tá acabando, tá? Tá. A Gleice perguntou: quando você percebe potencial em áreas de atuação diferente, como aplicar as competências de forma mais assertiva? Vou ler de novo a pergunta que eu não entendi. Quando você percebe potencial em áreas de atuação diferentes, como aplicar as competências de forma mais assertiva? Ah, sim. Ótimo. Eu entendi a pergunta agora, Gleice. Assim, eu acho que a forma assertiva é você vir para a TH, trabalhar aqui, eu acho que vai ser excelente. Mas tá. Gente, o que acontece? Amanda, então eu me formei. O meu curso, ele tem várias áreas de atuação. E eu não sei ainda em qual área eu vou atuar. Ou estou atuando em uma área, mas eu gosto muito da outra. Você pode selecionar um formato que você consiga trabalhar, assim como a pergunta daquela pessoa, como é que eu vou fazer numa área que eu quero mudar de carreira e tudo mais. Tem pessoas que têm, na verdade, a competência para atuar nas duas áreas. Se ela conseguir uma forma de conciliar essa atuação, até porque às vezes uma competência, você desenvolvendo uma competência, você consegue ter uma performance melhor do outro lado com outra competência. Então, no caso, por exemplo, de um psicólogo que é clínico e tem vontade de trabalhar também com a área organizacional. Ele tem duas opções. Ou ele consegue conciliar, né, esses horários para que ele consiga trabalhar tanto com a área organizacional quanto com a área clínica. Até porque a clínica, ela desenvolve um olhar, uma percepção muito legal que é bastante utilizado no recrutamento e seleção. Né? Você olhar para o outro, conhecer, saber ele nas entrelinhas, alguns comportamentos. Então, são coisas que se unem, né, que se juntam. E essas competências, elas são complementares. Então, nada impede você de ser um psicólogo clínico e um psicólogo organizacional. Tem várias pessoas, assim, no mercado de trabalho, por exemplo. Então, casar essas competências. É claro que é muito distinto, né? Eu vou ser hoje médico veterinário, mas também eu vou ser a dançarina de axé do calypso. Né? Como que você vai conseguir correlacionar isso? Você vai dançar numa banda e viajar o Brasil inteiro? Como é que você vai conseguir ser médico? Então, áreas de atuação que são distintas, mas que as competências se completam, você consegue trabalhar. E é muito bom, porque se você precisa ter um olhar mais clínico na clínica, você vai atuar isso diariamente no seu dia a dia na área organizacional. Talvez a clínica te deixa mais sozinha, às vezes você não está ali junto com pessoas, talvez assim, o resultado ele acontece de forma mais tranquila, né? E na área organizacional tem que ser o resultado em cima de resultado. Então, às vezes, esse resultado em cima de resultado te dá mais energia. Então, assim, tudo é um complemento. Isso precisa que você identifique se as áreas, elas têm competências similares. Às vezes, é muito discrepante, tá? Mais algum? Tem uma da Simone, né, que eu queria saber importante. Respondi, Gleice. Eu queria responder que, na verdade, você poderia vir e pronto, né? Vim só para organizacional. Mas eu não posso. Simone estava sendo bem participativa, ela mandou essa pergunta. A Simone perguntou: não ter autoconhecimento gera mais ansiedade, estresse, medo? Gente, com certeza. Quando eu sei quem eu sou, o estresse acontece muito, a ansiedade e o medo,
quando eu tenho uma certa insegurança sobre mim. Levando para o campo profissional, às vezes eu fico muito ansiosa em cima de alguma reunião, ou muito estressada com um telefonema, ou com medo de uma reunião que vai acontecer, porque eu não tenho a certeza de quem eu sou, talvez, porque eu sou muito inseguro, eu não sei o que eu vou falar nessa reunião, como que vai ser a minha condução, ou eu não sei o que eu vou falar numa ligação do cliente, né? Como que eu vou me explicar. Então, assim, quando você se conhece bem e sabe sobre você, sabe como se portar, sabe quais são as suas fortalezas, então, peraí, eu vou conversar com o cliente e a minha fortaleza é a persuasão. Então, eu sou bem persuasiva, então eu vou levar ele para esse ponto. Então, o autoconhecimento, ele consegue até te preparar para situações que são estressantes, né? Então, por exemplo, eu tenho uma reunião hoje com o meu diretor que ele passou aqui e pediu pra gente reunir às 16 horas e ele vai me demitir, não sei o quê. Não, pera. Olha pra você, olha pro seu profissional. Peraí, Amanda, você é muito competente, você entrega os seus prazos, vocês estão indo, Max? Minha mãe entrou aí. Vocês entregam eu entrego o meu prazo, eu entrego o meu resultado. Essa reunião nada mais é do que a apresentação de um resultado ou me questionar em cima de um relatório, mas não necessariamente eu vou ser demitida, né? Então você saber sobre você, ter certeza das suas competências, com certeza te deixa mais leve e mais tranquila diante de uma situação mais estressora. Manda um beijo pra minha mãe. Tá. A mãe da Laura entrou na live, a tia. Um beijo, tia. Pessoal, o tempo tá acabando. Não sei nem como é que eu me despeço. 5 minutos, tá? Tenho 5 minutos. Última pergunta. A última pergunta que eu vou fazer, tá? Que eu vou fazer não, né? Que me fizeram. E quando você tem experiência, tem competência, criatividade, mas passou por empresas que não te apoiaram e não valorizaram seu potencial, a impressão é que você se esforça muito, mas tá sempre ficando pra trás. É a Dani. Dani, primeira coisa que eu tenho pra te falar, não desista. Infelizmente, tem pessoas que não têm sorte mesmo com algumas empresas que passam, mas eu acho que antes de você esperar que as pessoas saibam do seu potencial, você tem que olhar pra você e saber do seu potencial. E uma coisa que veio aqui na minha cabeça que é muito importante, eu sei que nem sempre a gente consegue saber informações da empresa como um todo, né? Mas numa entrevista, o pouco que você consegue falar com o proprietário da empresa ou com o seu gestor, você já tem acesso a alguns valores. E quando você sabe dos seus valores, do que você busca, e você olha nessa entrevista que não está de acordo, nem entra, tá? Já procura empresas que casam com você em relação aos valores, em relação à sua perspectiva, à sua projeção de crescimento. Às vezes você quer entrar numa empresa que vai te dar carreira, mas a empresa não tem perspectiva de crescimento. Você consegue identificar isso numa entrevista. Então, fique atento à pessoa que vai te entrevistar, ao gestor que vai falar com você, às oportunidades que tiveram nessa empresa para outras pessoas, para saber de fato se é um lugar que você vai querer entrar. Às vezes, a cultura da empresa é muito diferente do que você tem de informações de você mesmo, do que você busca, para evitar esse tipo de situação. E se aconteceu, não desiste, não desanime. Existem empresas fantásticas no mercado. Essa pandemia trouxe em evidência, sim, quais são essas empresas. Algumas empresas de nome que tiveram ações belíssimas em ajudar os colaboradores. Então, não desista, persista e fique mais atenta no processo seletivo e identificando essas informações, se está de acordo com você ou não. Iago, um abraço, obrigada por estar aqui. Gente, já falta 3 minutos para finalizar a live. Eu quero agradecer a presença de cada um. Eu quero agradecer a presença dos meus amigos, dos meus familiares, dos nossos parceiros, dos nossos candidatos, dos nossos clientes. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu estou à disposição. Pode falar aqui no direct. Tá sendo uma experiência maravilhosa pra gente. Eu falo o nome da TH. Tá trocando essas informações com vocês, afinilando mais o nosso relacionamento, estando mais próximo, tá? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, quiser sugerir algum tema também, entram em contato. Subiu aqui 1,56 minutos restantes, eu vou ter que ir. Eu sei que vão sentir saudades de mim, mas é isso. Prazer conhecê-los todos e obrigada. Beijo!